Opa, muito boa tarde para você. Hoje, quinta-feira, dia 31 de julho. Julho acabou, minha gente. Nós chegamos com mais um programa, Os Donos da Bola ao vivo para você, aqui na tela da Band Vale. Meu parceiro Antônio Carmo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Andressa, amigos do nosso Donos da Bola. E hoje falar de bola, de futebol de campo, de futebol de salão, chamado futsal, e sempre com grandes confrontos, né? Vitória do São José de virada ontem no Clássico do Vale, passando à frente agora no retrospecto do Taubaté, no Joaquinzão. Hoje tem o futsal de novo em Taubaté. Muito assunto legal para a gente comentar. A gente vai falar de vôlei também. Você pode participar ao vivo mandando a sua opinião ou hoje, inclusive, a sua pergunta para o nosso comentarista Antônio Carmo, que ele responde, tá bom? Aqui no nosso facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Entra aí, curte e participe junto com a gente. Como o Antônio Carmo disse, deu São José no Clássico Regional ontem contra o Taubaté pela Copa Paulista. O prejuízo foi muito maior para os taubatianos, que com a derrota, o burrão aí fez cair, né? Dispensou o técnico e, inclusive, agora é o lanterna do grupo. E agora tem muita coisa para ajeitar na casa e ainda hoje deve, inclusive, anunciar um novo técnico. Mas dá uma olhada aí como é que foi o jogo. Nem parecia clássico. O encontro dos dois maiores rivais do futebol regional começou com poucas testemunhas nas arquibancadas. Culpa do horário e da campanha também ruim das equipes na Copa Paulista. O Taubaté só marcou um ponto e o São José era o lanterna do grupo. Por isso, os visitantes partiram para o ataque e até mandaram uma bola na trave. Já os donos da casa só conseguiram entrar na área aos 15 minutos, com a cabeçada de Chocolate. Mas o torcedor acreditava no burro e na metade do primeiro tempo, o público melhorou. Só que o futebol não. Os times pareciam perdidos em campo. Ao invés de gols, faziam faltas. Mas aos 45 minutos, o zagueiro Serginho deu uma de artilheiro. De fora da área fez um golaço e colocou o Taubaté na frente. No segundo tempo, o Alve Azul parecia disposto a espantar a fase ruim. Mas os jogadores continuavam apanhando da bola. O São José até criava, mas não finalizava. E quando pintava um contra-ataque, o burro empacava. O que mais se viu em campo foi jogador caído. Chutes foram raros. Os dois times pisaram na bola com um clássico. Um jogo duro de assistir. Mesmo assim, o São José reagiu. Maicon deixou tudo igual. E Cláudio Bala virou o placar. Final Taubaté 1, São José 2. Foi o primeiro resultado positivo da Águia do Vale na Copa Paulista depois de 2 derrotas consecutivas. Na história do Clássico, o São José também superou o Taubaté. Soma agora 22 vitórias contra 21 do arquirrival. Falta muita coisa, cara. A gente estamos caminhando, como eu disse, gatinhando. Foi uma bela vitória. Acho que está todo mundo de parabéns por muita luta, uma virada fantástica. Mas a gente já falta alguma coisa ainda, parte tática, parte técnica, física, porque a gente está menos de 30 dias, acredito, trabalhando. Então não vamos empolgar não. Falta bastante coisa, mas a crise dá uma aliviada. O Taubaté começou tudo um pouco atrasado de todo mundo, né? Atletas que chegaram hoje para defender a camisa do Taubaté é aquilo que nós falamos sempre, né? Quando você está desempregado, todo mundo sabe jogar. Agora, quando você veste uma camisa de time que faz 100 anos, aí que você vê quem são os vencedores, né? Então, estamos aqui para tudo que está acontecendo. Sabemos da responsabilidade que a maioria dos atletas foi nosso que trouxe. Mas o futebol, como nós falamos, está muito difícil hoje no Brasil. Nós temos que reformular tudo. Não é só técnica, não é só a parte específica, é a parte do material humano. O material humano no Brasil está escasso e nós estamos tentando fazer o melhor para o Taubaté. Mas na avaliação da diretoria, o trabalho do técnico ficou aquém das expectativas. Iriló foi demitido horas depois. Essa demissão aí gerou o que falar dos torcedores daqui a pouquinho, inclusive a opinião dos torcedores aqui ao vivo nos Donos da Bola. Antônio Carmo, o Taubaté recebeu o São José, os dois times contavam inclusive com essa vitória para poder alavancar a vitória na Copa Paulista, né, a disputa na Copa Paulista, e aí o São José foi lá e venceu de virado, que é muito Andressa, mais dolorido, né? Vamos dividir aí em duas partes um comentário sobre esse jogo aí. Primeiro, parabéns ao Márcio Correia, que fez um texto belíssimo e no texto dele deu para especificar bem o que foi o jogo. Jogo fraco, jogo ruim, jogo de pouquíssima qualidade. Aquele estudo do Chocolate, que é isso? Ele pegou na orelha da bola, assim, a bola
Pedro Mariano não faria melhor, tá certo? Coisa horrorosa. Cada lance de dar dó, né? O nível técnico dos dois times muito fraco. Você acha que o nervosismo também atrapalha os jogadores bobagem. nesse caso ou não? Por causa do seu clássico? Não, mas a própria presença da torcida, André, 200 torcedores no estádio já mostrava que o torcedor não está ligando pro campo. Não é um jogo daquele que rivalidade existe entre os torcedores mais fanáticos sempre e tal. E a rivalidade existe, esse é um fato. Então vamos lá, o jogo foi ruim, foi fraco, tecnicamente sofrível, lances bizarros, tirando aí o gol do Serginho, que todos os jogadores que estavam em campo, o mais talentoso que eu já vi jogar em outros times, Juventus, São Zé, por outras equipes por aí fora, Taubaté, é o Serginho, que fez esse gol aí, atuando como zagueiro, que não é dele, ele é volante, naturalmente. Foi um belíssimo gol e tal. Agora, vamos pular para o outro lado, o lado da vitória. Esquece os problemas e tal. São José mereceu ganhar, porque no segundo tempo o Taubaté abdicou de jogar, e quando o Paulo Roberto Liló, que não tem know-how, não tem lastro, não tem nome para ser técnico do Taubaté, fala que os jogadores e tal, o Liló, tem que olhar para você também e dizer que você não é técnico, tem que ter técnicos novos de qualidade, coisa que o Liló não é. E vai colocar a culpa nos jogadores agora? Tem que assumir a culpa também, olha. E não adianta reclamar de jogadores. Teve sim um mês para treinar um time, e numa Copa Paulista, se você em um mês não consegue arrumar um time, você não serve para ser técnico. Então não adianta reclamar. A diretoria do Taubaté fez certo em trocar o treinador, que é uma cultura natural do brasileiro e nunca vai mudar, tá certo? Então vai ter que buscar um outro treinador, de preferência um cara mais conhecido do interior de São Paulo, já rodado, com uma folha de serviço prestado melhor, para ajudar o Taubaté a não dar vexame no centenário dentro da Copa Paulista. E aí fica difícil, a Copa né? não vale nada, André, mas já que entrou, não dê vexame, tá certo? Senão é melhor ficar fora. E o São José, com todos os problemas, como o Taubaté treinou faz um mês também. No segundo tempo, sentiu que dava para ganhar o jogo, foi para cima, e no show de horrores que a gente viu, com tantos erros, o São José foi menos ruim, arrumou mais a casa, ganhou o jogo, segundo gol aos 48 do segundo tempo, e mereceu a vitória. Vai reclamar, vai falar o quê? Ganhou o jogo e dá a tranquilidade que o Jura queria para seguir aí dentro do campeonato. E o Taubaté entra em crise, porque perdeu um clássico de virar dentro de casa e não tem jeito, aí a coisa bagunça mesmo. Tá certo, aqui pelo nosso facebook.com/os donos da bola, vale o Esdra Souza dando opinião, o José dos Campos também, o Emerson Camargo, Wagner Dias dos Santos, Alexandre Dias e o Denis Oliveira Pereira. Daqui a pouquinho eu vou passar todas as perguntas para Antônio Carmo para a gente poder responder. A gente vai falar ainda mais desse clássico no futebol, vamos falar no clássico no futsal e também o vôlei do São José, que ganhou ontem e entra em quadra hoje novamente. Você não sai daí que a gente volta já.